Mas nós eliminamos 97% das drogas que entravam por via marítima. E agora vamos começar a atacar por terra em relação aos cartéis. Eliminamos Maduro. Incrível, ninguém morreu, não perdemos nenhum soldado. Então fomos direto para o meio de um forte. Quem imaginaria que seria possível fazer isso sem perder ninguém? Mas eles planejaram tudo de forma tão brilhante. Ouvi dizer que chegaram em 3 minutos. Menos de 3. E notice, foi muito rápido. Quer dizer, ninguém nunca viu nada parecido. Que bom tivesse, senhor. Não sabia que tinha passado 1 hora inteira. Ia durar uns 10 ou 15 minutos. Mas você faz isso comigo de vez em quando. Acho que fui bastante claro, mas agradeço pelo seu tempo. Agradecemos sempre. Não há muitas notícias, então não há muito o que falar, mas vamos começar pela Venezuela. Narcoterrorista, indiciado, o cara que está matando 200 americanos por dia por causa das drogas. Sim. Explica-nos essa decisão na Venezuela. Bem, não foi uma decisão difícil. Os democratas o queriam e os republicanos o queriam, e ninguém tinha o que era preciso para tê-lo ou não queria tê-lo. Eu não sei, algo aconteceu, mas ele matou muita gente. Ele mandou muita gente ruim para o nosso país. Ele esvaziou as prisões dele nos Estados Unidos. Ele esvaziou os hospitais psiquiátricos e manicômios dele nos Estados Unidos e fez muitas coisas muito ruins. Mas ele tem um grande tráfico de drogas, você viu isso? Porque todos os barcos que nós abatemos saíram da Venezuela. Muita droga, tem muitos barcos e muita droga. Atualmente há pouquíssimos barcos operando. Quase não tem barco, você não consegue encontrar nenhum barco. Acho que ninguém iria pescar messos. Águas, não tem muita gente querendo pescar mais. Mas nós eliminamos 97% das drogas que entravam por via marítima. E agora vamos começar a atacar por terra em relação aos cartéis. Os cartéis estão comandando o México. É muito, muito triste ver e assistir ao que aconteceu com aquele país. Mas os cartéis estão no comando e eles estão matando 250, 300 mil pessoas no nosso país todo ano. As drogas, é horrível. Isso devastou famílias. Você perde um filho ou um pai. Quero dizer, pais também estão morrendo por causa das drogas. Então, nós fizemos um trabalho muito bom. Estamos reduzindo isso. Os números realmente estão começando a cair, mas sempre vão ser altos demais se houver uma pessoa só. Eles estão diminuindo, assim como a fronteira. A fronteira foi uma bagunça total por anos. Eu resolvi isso da primeira vez muito rápido, e desta vez fiz ainda melhor porque a situação estava ainda pior. Essa era uma fronteira como nenhuma outra, provavelmente na história do mundo. Nunca houve uma fronteira assim, onde qualquer um podia simplesmente entrar no seu país. Aparentemente, a fronteira está realmente fechada agora. Fechado. Você não pode entrar. Ninguém aparece, ninguém sequer pinta. E as pessoas no Texas, no Arizona, em todos esses lugares onde a vitória é conquistada por uma margem tão expressiva, eles estão muito felizes com a fronteira. Eles tinham casas nas quais nem sequer conseguiam morar. Todos os dias, a cada hora, havia pessoas batendo a porta deles. E é uma grande honra estar envolvido nisso. O ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, a Patrulha da Fronteira e todas as pessoas envolvidas têm sido muito prestativas. Van Holman, Christy Noy. As pessoas fizeram um trabalho incrível. Sim. Não faço a mínima ideia. Você fez uma série de anúncios importantes e hoje tem um novo anúncio. O primeiro anúncio foi sobre 30 a 50 milhões de barris de petróleo que serão entregues a vocês e que vocês venderão no mercado. Preços de mercado. Esse dinheiro será usado em benefício do povo da Venezuela e do povo dos Estados Unidos. Então, ontem eles anunciaram que comprarão todos os seus produtos deste país. Hoje, ficamos sabendo que os remanescentes do governo Maduro concordaram em libertar todos os presos políticos. Certo, para mim isso indica que eles querem fazer as pazes com Donald Trump. Como você interpreta isso? Pedimos que fizessem isso e eles têm sido ótimos. Eles realmente têm sido. Quer dizer, tudo o que queríamos, eles nos deram. Eliminamos Maduro. Incrível, ninguém morreu. Não perdemos nenhum soldado. Algumas pessoas ficaram feridas, mas não perdemos nenhum soldado. Alguns pilotos de helicóptero muito corajosos ficaram gravemente feridos, mas estão bem. Eles estão bem. E foi um ataque impressionante. O outro lado perdeu muita gente, infelizmente. Mas sabe, essa casa ficava no meio de um forte com milhares de pessoas e soldados e tudo mais. Então fomos direto para o meio de um forte. Quem imaginaria que seria possível fazer isso sem perder ninguém? Mas eles planejaram tudo de forma tão brilhante. O general Raising Cane e Pete Hegseth foram fantásticos. O Marco tem feito um trabalho excelente. O vice-presidente, o grupo todo é simplesmente fantástico. É um grupo fantástico. Vamos falar um pouco sobre isso. Você toma essas decisões.
Não importa se é esse caso, a Operação Midnight Hammer. Em um dos casos, você está aqui na Casa Branca, na sala de situação. Você está assistindo a tudo isso acontecer em tempo real. Nesse caso, você tem operacionalmente a mesma coisa, uma sala de situação. Abaixo. Em Palm Beach e Mar-a-Lago, você toma a decisão final. Você é o comandante em chefe. Certo. Você está assistindo a tudo acontecendo em tempo real. Como é isso? Bem, já fiz isso bastante. Eliminamos Soleimani, o que foi um grande feito. Quer dizer, foi algo realmente muito grande. Oriente Médio. Foi algo muito ruim para as pessoas. Matou muita gente. Praticamente 95% das pessoas que você vê andando por aí sem pernas ou sem braços, isso foi por causa da bomba na beira da estrada. Essa era a criação dele. Ele adorava isso. Nós o eliminamos. Eliminamos al-Baghdadi. Ele é o fundador do ISIS. Fizemos a Operação Midnight Hammer, que foi destruir a ameaça nuclear do Irã. E foi uma destruição total, como eles descobriram, com os bombardeiros B-2 e os melhores pilotos do mundo. Eles fizeram isso à noite, sem lua, totalmente escuro em tudo. Cada bomba caiu direto por um duto de ar, bem fundo numa montanha de granito. Foi impressionante. E nós fizemos isso. E, de certa forma, é parecido. E almocei. Parece que isso capturou a imaginação, talvez até mais do que as outras coisas. Mas eu acho que eles são muito iguais em muitos aspectos. Mas eu não sei. Talvez eliminar a ameaça nuclear do Irã seja muito importante. Mas em termos de chamar atenção, isso parece ser algo que está além de tudo que qualquer um já viu. Principalmente os detalhes operacionais. Bem, a coragem envolvida. Sabe, quero dizer, ter pessoas entrando em um quartel do exército com, sei lá, milhares de soldados, pousar um helicóptero bem no meio, arrombar uma porta de aço, porque, sabe, era uma casa fortificada. Arrombar uma porta de aço, correr pelo corredor, atirando e sair 10 minutos depois com... O cara que não conseguiu entrar no esconderijo dele, sabe, tem... Um cofre. Ouvi dizer que chegaram em 3 minutos. Menos de 3. E notice, foi muito rápido. Quer dizer, ninguém nunca viu nada parecido. Mas o esconderijo não era seguro, porque eles tinham maçaricos que atravessavam o aço como se fosse manteiga. Eles nem precisaram usar. Mas nós temos. Essas pessoas são incríveis. São pessoas realmente corajosas. Até descendo aquelas cordas, sabe? Eles descem de corda do helicóptero. E eles mandam ver. Eu fiquei pensando comigo mesmo, será que eu conseguiria fazer isso? Tenho que tentar um dia desses. Mas eles fazem como se fosse uma escada linda. E eles já estão no chão na hora, prontos para ação. Essas são pessoas corajosas. Temos os melhores soldados do mundo. Temos o melhor equipamento do mundo. Ninguém consegue nos igualar. Certo. Sabe? Reconstruí todo o exército durante meu primeiro mandato. Ainda bem que você. Biden entregou uma parte disso. Uma boa parte, mas não muito em relação ao que eu comprei. Mas ele deu um pedaço enorme para o Afeganistão, o que foi simplesmente insano. Esse foi um dos momentos mais constrangedores da história do nosso país. Isso aqui foi o oposto. Isso foi um total, sabe? Se você pensar no Jimmy Carter com os reféns, ou se pensar no desastre do Afeganistão que tivemos não faz tanto tempo com o Biden, onde foi uma confusão generalizada e a morte de 13 grandes soldados, que eu cheguei a conheci muito bem as famílias deles. Pessoas incríveis, mas também, e ninguém fala sobre eles, 48 pessoas ficaram gravemente feridas e centenas de pessoas morreram. Centenas de pessoas, sabe, quando aquelas bombas explodiram. Porque eu conto o outro lado também, mas foram centenas de pessoas mortas. Tudo por causa de um grupo incompetente de políticos e generais e pessoas que não deveriam estar lá. Vamos falar um pouco. Talvez seja uma história pouco divulgada, mas sabemos com certeza que tanto os russos quanto os chineses forneceram sistemas de mísseis e mísseis balísticos. Eles fizeram isso para mãos. Eles ajudaram o Irã e ajudaram a Venezuela. Mas você conseguiu desmontar isso. Você fala muito sobre a superioridade militar americana. E isso entra na questão que você levantou esta semana sobre aumentar o orçamento para 2027 de $1 trilhão. Para $1,5 trilhão. Precisamos disso, sabe, quando olhamos para a ameaça que existe por aí. Temos os melhores equipamentos do mundo. Fabricamos os melhores equipamentos do mundo. Nós fazemos simplesmente, sabe, não há nada nem perto disso. Mas precisamos disso, porque existem ameaças reais por aí. Sim. Bem, eu acho que certamente sim. Deixe-me perguntar sobre isso. E acho que isso é importante. Toda operação militar envolve riscos e é preciso, obviamente, ponderar esses riscos.
E eu acho que os americanos gostariam de saber o que se passa na sua linha de raciocínio, porque existe toda uma doutrina militar nova. Eu chamo isso de doutrina Trump. Acho que é algo amplamente mal compreendido. Chega de guerras intermináveis. No entanto, isso não significa que você não deva usar a força e o poder do Zaya. Militares. Você mencionou Bagdad e Soleimani. Vou acrescentar a mãe de todas as bombas no Afeganistão, o califado do ISIS. E também eliminar os locais de armas nucleares do Irã. E agora o nosso hemisfério. Você está Chamando isso de doutrina Monroe. Bem, eles chamam de Donvan. Eu não chamei assim, mas eles estão chamando de doutrina Monroe. Agora eles chamam de Donhan, que basicamente significa segurança para esta parte do mundo. E sim, quer dizer, é bem simples. Nós não queremos drogas entrando no nosso país. Nós não queremos pessoas ruins entrando no nosso país, como aconteceu durante 4 anos sob o Biden, que foi um presidente desonrado, o pior da história do nosso país. Horrível. Tivemos outros ruins também. Deixa eu te falar, Obama foi um presidente terrível. A divisão e o ódio que foram causados e muitas das pessoas que tiveram permissão para entrar no país. Mas o que Biden fez foi algo que superou tudo que qualquer pessoa já fez. E nós tínhamos milhões de pessoas atravessando a fronteira em massa. Agora não permitimos a entrada de ninguém, a menos que seja legalmente. Vamos conversar sobre isso, você disse. Por enquanto, você ficará responsável. Porque, obviamente, a liderança remanescente abaixo de Maduro fez, como mencionei anteriormente, 3 grandes concessões, de 30 a 50 milhões de barris de petróleo. Eles vão comprar todos os seus produtos dos Estados Unidos. Agora estão libertando presos políticos. Sim, ok. Qual é o seu objetivo final para o governo da Venezuela? Prisioneiros que ninguém pensava que veria novamente estão sendo libertados. E em muitos casos, entendo que se trata de pessoas boas. Mas Prisioneiros, ninguém jamais pensou que eles seriam libertados. Então, vamos trabalhar com eles e com a liderança do país. E até agora, temos trabalhado muito bem. Recolhemos o cargueiro russo que, exausto lá fora. quero te perguntar sobre isso. Bem, havia alguns navios russos guardando o local e eles decidiram não se meter conosco. E nós escolhemos essa. Isso é descarregar o petróleo. Mas estamos recebendo, estamos extraindo bilhões e bilhões de dólares em petróleo. E serão centenas de bilhões de dólares. Serão trilhões de dólares. Mas vamos ficar lá até que a situação do país esteja resolvida. Vamos ver como o país está se saindo. Mas nós vamos continuar a extrair petróleo. Amanhã nos reuniremos com todos os executivos das grandes empresas petrolíferas. Estaremos aqui mesmo na Casa Branca. Vamos nos encontrar com os maiores nomes do petróleo no mundo. Todos eles estão vindo para cá. As 14 maiores empresas estão vindo para cá. Eles vão entrar. Eles vão reconstruir toda a infraestrutura do petróleo. Eles vão investir pelo menos 100 bilhões de dólares. E é um petróleo inacreditável que eles têm. Uma qualidade e quantidade de petróleo impressionantes. Quando nacionalizaram a indústria do petróleo na Venezuela, lá nos anos 19 e 20, as empresas americanas já tinham investido bilhões. Fomos nós que construímos. Então é isso. E depois tiraram isso da gente. Roubaram. Isso. Foi roubado de nós. E foi tirado, sabe, anos atrás, ao longo de um tempo, mas foi tirado mesmo no começo dos anos 2000, até depois disso, mas principalmente no começo dos anos 2000. E eu simplesmente peguei de volta. Não consigo imaginar eles conseguindo. Eles têm as maiores reservas de petróleo do mundo. Não consigo imaginar, sem o investimento americano, a nossa engenhosidade, engenharia e assistência, que eles conseguiriam explorar os vastos recursos que possuem. De novo, os maiores do mundo inteiro. Então, isso vai ser uma parte importante disso. O que isso significa em termos da nova parceria dos Estados Unidos com a Venezuela? Bem, isso significa preços de petróleo mais baixos no mundo todo, o que é ótimo para todo mundo. Significa preços de petróleo mais baixos para os Estados Unidos, que eu consegui baixar. Não se esqueça, eu herdei uma bagunça. Eu herdei. Eles falam sobre acessibilidade. Não havia acessibilidade sob o Biden. Ele teve a pior inflação da história, a inflação mais alta e mais grave da história. Os preços estavam nas alturas, e eu estou consertando isso. Eu herdei uma bagunça. Eu digo isso o tempo todo. Eu herdo porque as pessoas não entendem. Eu herdei uma bagunça. Fronteiras abertas. Milhões de pessoas neste país que não deveriam estar aqui. Estamos tirando elas daqui. Estamos tirando elas daqui bem rápido também. Assassinos e traficantes de drogas e simplesmente algumas das piores pessoas do mundo entraram. Não só da Venezuela, mas de todo o Congo. O Congo nos mandou uma quantidade enorme de pessoas. Eu não sei o que acontece com o Congo. Eles abrem as prisões e entram no nosso país.
Eles os levam até a nossa porta de entrada. Eles descem do carro e entram direto no nosso país. E essas são difíceis. Criminosos endurecidos. Esses são criminosos de verdade e vêm de vários países. Quer dizer, eles vieram da África, do Oriente Médio, da América do Sul, mas muitos vieram da Venezuela. Eles abriram. Ele abriu suas prisões e enviou todos os prisioneiros para os Estados Unidos. Por que não? Eu faria a mesma coisa aí, você explica. Você pega essas pessoas, elas só te dão problema. São assassinos, são as piores pessoas que você pode imaginar. Você nem acreditaria. Nós simplesmente os aceitamos no nosso país. Ninguém fez nada a respeito. Então estamos tirando eles daqui. Washington DC, por exemplo, era muito perigosa e agora está muito segura. Quero dizer, todo mundo está vindo para Washington. Agora é uma cidade muito segura. E antes, quando assumi, era realmente perigoso. A situação ficou realmente ruim. A gente estava até bem, mas não era realmente um foco porque você não ouvia falar tanto do perigo. Até o meu segundo mandato. No meu primeiro mandato, a gente ficou de olho em Washington. Mas não era como... Foi um grande acontecimento. De repente, quando cheguei aqui, comecei a ouvir histórias sobre o tipo de crime que acontecia aqui. Pessoas vêm de Iowa, de Indiana e de lugares incríveis e acabam ligando para os pais para dizer que seu filho foi morto. Isso não acontece mais. Temos um ambiente muito seguro. Washington DC é uma cidade muito segura. Posicionamos nossa Guarda Nacional lá. São todos perfeitos, Profiora. Dá uma olhada nesses caras. É ótimo. Ganhamos o caso por mérito, com base no mérito da decisão do Supremo Tribunal. Uma grande vitória. Uma vitória corajosa, sem dúvida. Mas este país agora se baseia novamente no mérito. Deixe-me perguntar sobre Maria Karina Machado. Ela apareceu na TV esta semana. Sim, ela é uma pessoa muito legal. Ok, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Quando ela aceitou o Prêmio Nobel da Paz, dedicou-o a você. Ela me disse esta semana, tanto na TV quanto no rádio, que quer entregar o Prêmio Nobel da Paz dela, para você, por ter libertado o país dela. Em 2023, ela conquistou mais de 92% dos votos para ser a líder da oposição. Maduro a impediu de concorrer. Você tem algum plano de se encontrar com ela? E você aceitaria o Prêmio Nobel que ela quer te entregar? Bem, pelo que entendi, ela vai chegar em algum momento da próxima semana. E estou ansioso para cumprimentá-la. E eu ouvi dizer que ela quer fazer isso. Seria uma grande honra. Eu acabei com 8 guerras. 8 1/4, porque, você sabe, Tailândia e Camboja começaram a brigar de novo. Eu coloco a lista. Se quiser, eu dou 1/4. Você? Coloca a lista. É uma baita lista. Mas eu parei 8 guerras. E acho que, você sabe, isso foi um grande constrangimento para a Noruega. Agora, eu não sei o que a Noruega tem a ver com isso, mas é lá que o comitê está localizado. Tem muita gente norueguesa. E tem sido um grande constrangimento para o país, independentemente de terem algo a ver com isso ou não. Eu acho que eles têm. Eles dizem que não. Mas você sabe, quando você acaba com 8 guerras, em teoria, deveria ganhar um para cada guerra, certo? Porque algumas dessas guerras já duravam 30 anos. Índia e Paquistão estavam prontos para entrar com tudo. E esses são 2 países nucleares. Eu consegui parar essa. 8 aviões foram abatidos. Eles estavam realmente indo para cima. E eu consegui parar. Essa foi grande. Olha o Congo, Ruanda e o Congo. Eles estão lutando há 30 anos. E eu consegui parar. Eu consegui acabar com tantas guerras. Então é uma coisa tão bonita. Isso me faz sentir tão bem. Não por causa de um prêmio Nobel, mas porque eu salvei milhões e milhões de vidas. E isso é o que realmente importa. Isso realmente me